de português. Hoje a gente vai falar sobre o adjunto adnominal. Eu sou a professora Leda Maria e esta aula é destinada aos alunos do 8º ano. Se inscrevam no canal e deixem o seu joinha. Adjunto adnominal é o termo da oração que se refere diretamente a um substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que nomeia os seres em geral. Tudo que tem um nome é um substantivo, ligando-se a ele com ou sem preposição e tem a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Observe o exemplo. Aquelas 2 notícias trágicas não foram publicadas. Como se sabe quem é o sujeito? Localiza-se o verbo e faz uma pergunta a esse verbo. O que para coisas e quem para pessoas. O que não foi publicada? Aquelas 2 notícias trágicas. Então, eu já tenho o sujeito. O sujeito apresenta um núcleo, ou seja, a informação mais importante. No caso aqui, nós temos mais 3 palavras que estão acompanhando a palavra notícia. Então, aquelas, pronome, 2 numeral, trágicas, adjetivo. Todas as 3 palavras aqui são adjuntos adnominais e estão acompanhando, se referindo à palavra notícias. Observe que os adjuntos adnominais sempre se referem a um substantivo, que funciona como núcleo de uma função sintática. Mais um exemplo. Não convidaram as pessoas interessadas. Não convidaram, a gente sabe que foram eles. Então, quando eu tenho eles como sendo a pessoa do verbo, eu tenho aí um sujeito indeterminado. Não convidaram, esse verbo é transitivo e ele precisa de um complemento. No caso aí, a gente vai acrescentar um objeto para dar sentido a esse verbo. As pessoas interessadas. Então, não convidarão as pessoas interessadas. As pessoas interessadas é o complemento do verbo. Dentro desse objeto, que é o objeto direto, o complemento, existe também um núcleo, no caso aí, pessoas. Junto com esse núcleo vem as interessadas. As é um artigo, interessadas um adjetivo. Todas as duas palavras estão aí como adjuntos adnominais. Certo? Então, o adjunto adnominal pode ser expresso por artigos. Quando eu digo o soldado desertou. Quem desertou? O soldado. Então, o sujeito. O soldado. Núcleo do sujeito, soldado. E o O é um artigo e ele está aí vindo para determinar o sujeito. Numerais. 2 alunos faltaram. Quem faltou? 2 alunos. Então, eu tenho aí o núcleo do sujeito, alunos, e 2 está enumerando a palavra alunos, que é um substantivo. Pode vir também como um pronome adjetivo. Meu mundo caiu. Quem caiu? Meu mundo. Núcleo do sujeito, mundo, e meu está acompanhando o substantivo. Pode vir como adjetivo. Compareceram pessoas interessadas. Quem compareceu? Pessoas interessadas. Pessoas interessadas é o sujeito. Nós temos pessoas como núcleo do sujeito, interessadas como adjunto adnominal, porque ela está acompanhando, caracterizando o substantivo, que é a palavra pessoas. Locuções adjetivas. Comprou carne de boi. Comprou o quê? Carne de boi. Carne de boi é o objeto direto, ou seja, o complemento do verbo comprou. Essa carne, que é o substantivo, está sendo caracterizada pela locução adjetiva de boi. O que é uma locução adjetiva? São 2 palavras que se juntam para dar o sentido de uma só. Eu posso trocar essa palavra de boi pela palavra bovina. Então, gente, bons estudos e fiquem com Deus.